E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, nesse vídeo eu irei falar sobre Jonathan Kuminga e irei explorar alguns cenários de troca envolvendo o jovem jogador do Golden State Warriors, né? Tudo indica que o Warriors vai se movimentar no mercado, a diretoria, segundo, né, os principais insiders, não está satisfeita com a situação do time. E aí, né, o principal ativo que o Warriors tem à sua disposição, levando em consideração que Stephen Curry está fora de cogitação, é o Jonathan Kuminga. Né? E aí, se a diretoria quer fazer uma movimentação, quer fazer uma troca, o Jonathan Kuminga, muito provavelmente, terá que ser envolvido. E outra, né, também tem a questão, né, da relação conturbada que o jogador está tendo com o Steve Kerr, né, de novo. Né, os dois meio que estão aí, né, tendo alguns atritos por conta da falta de oportunidades que o treinador tem dado pro Jonathan Kuminga. Recentemente ele voltou pro banco depois de jogar e jogar bem como titular durante algumas partidas. O Steve Kerr bancou de novo o Jonathan Kuminga, então tudo meio que está apontando para uma troca. E aí, nesse vídeo, eu irei explorar alguns cenários de troca envolvendo o Kumingão da massa. Eu só vou pedir para você deixar o like, né, que é muito importante. E se não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, primeiro cenário que eu separei aqui é uma troca para o Utah Jazz. O Utah é uma incógnita. Se fosse há 4 semanas atrás, eu cravaria que o Utah Jazz ia trocar todo mundo até a trade deadline. Eu cravaria isso pra você. Por quê? Porque o time não tava jogando bem, o time não tava competindo e o GM dos caras é o Danny Ainge, né? O GM que é mais tarado por picks na NBA. Nenhum GM tem uma tara maior por picks de draft do que o Danny Ainge. É impressionante. Talvez o Sam Presti do Oklahoma, mas o Danny Ainge ele é até mais. Ele é até mais viciado em picks do que o Sam Presti. Então, se fosse há 4 semanas atrás, com o Jazz jogando mal, com o Jazz não competindo, eu cravaria até a trade deadline, Lauri Markkanen, Colin Sexton, esses caras todos vão ser trocados. Hoje, o cenário é um pouco diferente. Por quê? Porque o Jazz tá jogando muito bem, né? Vinha de uma sequência muito boa de vitórias antes de perder pro Thunder, né? O Utah entrou de vez na briga por play-in e Markkanen e Sexton, principalmente, estão sendo os grandes nomes do time. Então, hoje, eu já não cravo com 100% de certeza que o Jazz vai trocar geral pensando no futuro, pensando em acumular capital de draft. Mas essa possibilidade ainda existe. Por quê? Porque o GM é o Danny Ainge. Eu tenho certeza que o Danny Ainge tá odiando ver o Jazz jogando bem. Porque o Danny Ainge, ele quer reconstruir. Ele quer montar uma base jovem. Ele quer montar um time meio que do zero. E ele não quer que o Jazz brigue agora. Ele não quer. Então, pelo fato do GM dos caras ser o Danny Ainge, eu ainda acho que existe a possibilidade do Jazz trocar geral na trade deadline. E aí, uma troca pelo Jonathan Kuminga faria sentido. Por quê? Porque o Kuminga é um cara muito novo, é um jogador que tem um teto muito interessante, né, que pode ser muito bem explorado, né, tem um teto de evolução, né, que pode ser bem explorado. E o Warriors tem um capitalzinho de draft ali para envolver. Aí uma troca que eu pensei é a seguinte: Jonathan Kuminga, Moses Moody, Kevin Looney, mais 2 picks de primeira rodada, 2 picks futuras de primeira rodada, por Lauri Markkanen. O Lauri Markkanen teria um encaixe perfeito no Golden State Warriors. O Tim Kawakami, do The Athletic, ele reportou recentemente que o foco do Warriors no mercado é um scorer consistente de pelo menos 2,10. O Lauri Markkanen se enquadra perfeitamente nesse perfil de jogador. E por conta das suas características, né, de ser um ótimo espaçador de quadra, de ser um cara
que no rebote tem um bom impacto, né? O fato de ser um jogador jovem também, eu acho que ele seria, assim, se encaixaria como uma luva nesse Golden State. Iria resolver todos os problemas do time? Não. Eu cheguei num ponto onde eu acho que nenhuma troca resolve todos os problemas do Warriors. Mas ele resolve alguns. E outra, o Lauri Markkanen, apesar de ser um jogador que já foi pro All-Star, de ser uma das estrelas em ascensão aí da NBA, ele é um cara que tem um contrato super amigável. Um contrato tranquilinho de ser absorvido. Então, mesmo com o Warriors estourando aí no cap, se trocar esses 3 jogadores que eu falei, Kuminga, Muri e Kevin Looney, dá para acomodar o Lauri Markkanen. Então, o primeiro cenário de troca aqui para mim envolvendo o Jonathan Kuminga é uma troca para o Utah Jazz. E para o Kuminga é muito bom também. Num time em reconstrução, num time jovem, com um treinador jovem, sabe? Um treinador que não tem apego a jogadores, coisa que o Steve Kerr tem muito. O Steve Kerr não abre mão dos seus véi. Os véi do Steve Kerr, meu amigo, é Deus no céu e os véi dele na terra. Ele não abre mão dos veteranos. O Will Hard não tem isso. Então lá em Utah, o Kuminga ia poder jogar, vai poder, né? Se for trocado, né? Se desenvolver melhor, ter mais minutos. Então, é uma troca que ajuda todo mundo. Então, primeiro cenário, Utah Jazz. Segundo cenário de troca, que eu separei aqui, é uma negociação para o Chicago Bulls. O Chicago Bulls, assim como o Utah Jazz, é outro time que é uma incógnita pensando em trade deadline. No começo da temporada, eu tinha total certeza, total convicção de que o Bulls iria implodir e iria trocar geral. Ia trocar Zach LaVine, ia trocar DeMar DeRozan, ia trocar Vucevic, ia montar um time do zero. Essa era a minha sensação. Minha sensação e minha torcida. Eu também torcia para isso acontecer, porque eu achava e sigo achando que o Bulls precisa dar uma mexida, sabe? Precisa dar uma mexida. Hoje, eu já não tenho essa certeza de que o Bulls vai fazer essas movimentações, porque o Bulls deu uma ressurgida na temporada. Né? No período ali da lesão do Zach LaVine, o Bulls conseguiu dar uma desgarrada, né? Conseguiu dar uma arrancada, na verdade, né? A melhor expressão é arrancada. Né? Conseguiu dar uma arrancada, né? Venceu bons jogos. Né? O Kobe White apareceu como um dos contenders ao prêmio de Most Improved Player. Impressionante o que o Kobe White cresceu nesse período sem Zach LaVine. E o Bulls está numa posição hoje onde dá para sonhar com play-in. Dá para sonhar com play-in. E aí fica a dúvida, né, sobre o que a diretoria vai fazer. Se a diretoria vai apostar nesse time, vai tentar de novo chegar numa primeira rodada para tomar taca. Já adianto que se o Bulls chega na primeira rodada dos playoffs, toma taca de qualquer time. Tá? Esse Bulls não vai longe nos playoffs. Mas pode ser que a diretoria queira só chegar na pós-temporada. Ou tem a opção também da diretoria, e aí é a opção que eu escolheria se fosse GM, trocar DeRozan, LaVine, Vucevic, acumular capital de draft e montar um time novo, tendo como base ali, né, o próprio Kobe White, né, e o Ayo Sumo, e a galerinha que tá ali, Patrick Williams também. Essa seria a opção que eu escolheria. Alex Caruso é um outro cara que poderia ser trocado e teria um encaixe maravilhoso em várias equipes. Então, o Bulls tem essas opções. Caso o Chicago opte por iniciar a reconstrução, o que eu faria, trocar pelo Kuminga é uma boa. É uma boa. Kuminga é um jogador jovem, um jogador para o futuro, né? Um jogador que hoje tem uma boa entrega, mas pode ter uma entrega ainda maior daqui 2, 3 anos, se for bem lapidado. Então, faria sentido. Uma troca que eu acho que poderia ser feita é Kuminga mais Andrew Wiggins por DeMar DeRozan. Ah, Luiz, e o Zach LaVine? Eu prefiro o DeMar DeRozan. Se fosse pra escolher um pro meu time, eu escolheria o DeRozan porque eu acho que ele te entrega mais coisas e ele é mais confiável do que o Zach LaVine. E outra, tem o fator do DeRozan ser um franchise player. Não que ele fosse ser um franchise player no Warriors. Não. Franchise player
Seria e sempre vai ser o Stephen Curry. Mas o fato dele ter esse impacto de ser um franchise player, eu acho que faria mais diferença do que o Zach LaVine, que é um cara que ainda precisa se provar na NBA. A verdade é essa, é um puta scorer, um jogador muito atlético, mas assim, não fez nada ainda na liga. Já o DeRozan já foi múltiplas vezes pro playoff, já teve ótimas campanhas em playoff, pipocou em alguns momentos lá em Toronto, pipocou, não tem como negar. Mas ele também teve ótimos momentos, então eu escolheria o DeMar DeRozan. E eu acho que nesse Golden State, o DeRozan, ele entregaria algumas coisas que o LaVine não entrega, como, por exemplo, esse arremesso no mid-range absurdo. O Golden State Warriors não explora muito bem a média distância. Não explora. É um time que foca muito na bola de 3 e em jogadas de transição. O DeMar DeRozan, ele iria entregar esse a mais. Ele iria tornar esse playbook do Steve Kerr um pouquinho mais rico. Então, eu iria de DeMar DeRozan e eu acho que uma troca Kuminga, Wiggins e DeRozan pode dar certo. Ah, Luiz, e escolha de draft? Não sei, cara. Não sei, eu acho que o Kuminga, se o Chicago Bulls entrar no modo reconstrução, acho que só o Kuminga seria o suficiente aqui para fazer o Bulls aceitar. Eu acho. Então, segundo cenário de troca, Kuminga em Chicago. Kuminga, Wiggins por DeMar DeRozan. E o terceiro e último cenário que eu separei aqui é uma troca para, o todo-poderoso Detroit Pistons. Olha, se eu tenho dúvidas sobre a reconstrução em Chicago, em Utah, em relação ao Pistons eu tenho zero dúvidas aqui. O Pistons está reconstruindo há mais de 4 temporadas e parece que não vai parar de reconstruir tão cedo, porque o time está muito longe de ser competitivo. Está muito longe. E essa temporada está provando isso. Eu tinha, uma certa ilusão em relação a esse Pistons. Eu achei que o Pistons, nessa temporada, ia ser bem mais competitivo do que está sendo, mas tá rolando aí um choque de realidade. A realidade é que o Pistons está muito, muito longe de competir. E aí, se tá aí no modo reconstrução, pegar o Kuminga é uma boa. E uma troca que eu acho que poderia ser feita é Bogdanovic indo pro Warriors em troca de Jonathan Kuminga, Moses Moody e Gary Payton. Luiz do céu, mas não é muito pelo Bogdanovic, que nem é uma estrela. Pode parecer muito, cara. Mas vamos lá, vamos pensar no curto prazo. Jonathan Kuminga, no curto prazo, vai entregar mais do que o Bogdanovic? Não. Estamos falando de um jogador. Vou pegar aqui os números do Bogdanovic para vocês. É um cara que nessa temporada tem 19,8 pontos de média, com 40,8% na linha de 3. O Kuminga hoje não te entrega isso. O Moses Moody te entrega isso hoje? Não. Moses Moody joga menos do que o Kuminga. E pra mim tem um teto menor também do que o Kuminga. E o Gary Payton te entrega isso? Não. Mas ele te entrega uma defesa de elite. Entrega. Mas ele não joga. O Gary Payton não joga. E na NBA, meu amigo, disponibilidade é uma qualidade. O Gary Payton não tem essa qualidade. Não tem, porque ele não joga, vive lesionado. Então, pensando no curto prazo, que é como a diretoria do Warriors está pensando, o Warriors está cagando e andando pro futuro. Isso já ficou muito claro pela troca que fez pelo Chris Paul. O Warriors está pensando no agora, quer ganhar agora, quer competir agora, quer sugar a última gota do trio Curry, Green e Clay. Pensando no agora, o Bogdanovic é uma opção melhor do que esses três. É um cara que vai te entregar uma consistência absurda no perímetro e uma consistência também na pontuação. Um volume alto de bola de 3, uma consistência alta e um volume de pontuação. Coisa que era para o Klay Thompson entregar, mas não está entregando. Então, acho que o Bogdanovic seria uma ótima para esse Warriors e esse é um pacote que eu acredito
que Detroit aceitaria. Kuminga, Muri, Gary Payton por Bogdanovic, pensando, né, com o Pistons, né, pensando no futuro e o Warriors pensando no agora, tá bom? Poderia aqui especular mais alguns cenários, né? Eu tinha montado aqui um cenário de troca do Kuminga pro Toronto, mas depois do anúncio da troca do Siakam, eu risquei, né? Dá até pra ver aqui, ó. Eu risquei aqui esse cenário de troca pro Toronto, porque já não faz mais sentido. O Warriors nunca ia trocar o Kuminga por um jogador do Raptors que não fosse o Pascal Siakam. Então, poderia aqui especular mais alguns, mas esses três, pra mim, são os três cenários mais realistas. Utah, Chicago e Detroit Pistons. Concorda? Discorda? Comentário tá aí pra isso. Não se esqueça de avaliar o vídeo com seu like. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito. E é isso, meus amigos. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.